Salve galera, eu sou Jessé e eu tô aqui para trazer para vocês mais um vídeo de Kingdom, vídeo cujo tema é a grande conspiração de Kakukai. Sabe, em Kingdom é muito importante a gente falar da política também, já que a política ela sempre esteve presente na sociedade, de diversas maneiras, de diversas formas, de diversas abordagens. E na guerra não é diferente. No universo de Kingdom, é a política que guia diretamente as decisões que culminam em conflitos, beleza? Então é muito importante a gente analisar todo esse cenário político dentro do contexto de Kingdom. E quem é Kakukai? O Kakukai ele é introduzido no capítulo 369, onde temos Ioka, que ele é um espião de Shobun Kun dentro da corte de Zal. Naquela época dos reinos combatentes, era natural que as nações tivessem espiões nas cortes dentro dos países rivais, beleza? Por isso que esse sistema de informação era tão rápido e eficaz, por conta desses espiões. Também outro tema sobre o qual eu tratarei será o rei Toujou, a morte do rei Toujou, o anterior rei de Zal, o pai do rei atual que estamos acompanhando no mangá. Para isso nós vamos dissecar esses dois personagens. É por isso que, por exemplo, quando a gente está acompanhando um mangá, que, por exemplo, Wei invade Shu, é por isso que antes do ataque de Wei chegar às terras de Shu, muitas vezes, os Shu já estão sabendo e se preparando, e muitas vezes culminam em batalhas. Eles não têm muito esse fator surpresa, justamente pela eficácia dos espiões nas cortes de ambos os estados. E vice-versa assim para todos os outros. Voltando, eu quero um espião de Shobun Kun. E aí ele conhece Kakukai, um político que está caindo na graça da corte de Zal, de toda a corte de Zal. Ele está se tornando cada vez mais influente. E em uma conversa entre eles, Ioka percebe que Kakukai é na verdade um espião de Ryofui, o homem mais poderoso de Kim até a ascensão do Z, beleza? Kakukai ele é um homem ambicioso, um homem muito influente e que cada vez tem uma sede maior por poder. Agora vamos ao principal homem que comandava o estado de Zal naquela época, o rei Toujou. O rei Toujou, ele é introduzido, nós vemos ele a primeira vez durante a invasão de Baiolá, quando ele coloca nas mãos de Houken o grande exército de Zal para iniciar o ataque contra o Oki. Tudo sobre comando ali, mais sombras do Hibuku. Mas no capítulo 194, nós somos introduzidos à personalidade desse rei tosco. O rei Toujou, desde jovem, ele era divertido por Renpa dos Três Grandes Céus, pelo mau comportamento dele. E assim que ele subiu ao trono, ele mandou destituírem Renpa do cargo de grande general e dos seus títulos, em suma de todo o seu ranking. Renpa claramente negou, e o rei furioso colocou um exército de 50 mil homens na mão do Gakujou para subjugarem Renpa, executarem ele. Claro que Renpa venceu a batalha e se refugiou em Wei. Só por isso a gente já vê o tamanho da imbecilidade desse rei. Desde jovem ele era divertido, e quando ele sobe ao poder, finalmente ele trata de tirar a maior lâmina do estado dele naquela época. Já que Rinchoujo e Xoxa, os outros dois membros dos Três Grandes Céus, morreram muito jovens. Então, muito cedo no caso. Então a gente já vê o quanto esse rei é imbecil aí. Claro que fica nítido que duas figuras como essa, tanto o rei Toujou quanto Kakukai, desenvolveriam uma amizade através de tudo isso, já que ambos fazem parte do estado de Zal. São a nata ali, a espinha dorsal que comanda toda a nação. É justamente, galera, no capítulo 369, quando o Canyon é informado de que um exército de Zal foi despachado, que Shobun Kun fala o seguinte: pelos relatos, um homem chamado Kakukai conseguiu tomar controle durante a ausência de Hibuku. A ascensão do Kakukai na corte de Zal foi na pós-coalizão, onde Hibuku ficou muito afetado pelo fracasso da coalizão. Como um dos cabeças, o rei destituiu ele da posição de primeiro-ministro, e ele ficou ausente dos campos de batalha por um tempo, e principalmente da corte. Foi nesse cenário que Kakukai ascendeu e caiu nas graças de toda a corte de Zal. Agora vamos a um dos momentos mais emblemáticos dessas duas figuras. No capítulo 503, o cenário é o seguinte: Kimbra em uma invasão de larga escala composta por 3 exércitos com o objetivo oculto de tomarem Gyou. Quando a situação se deflagra mais,
Hibuku envia pássaros mensageiros até a capital real de Zhao, Cantan. E lá, ambos o rei e a corte ficam sabendo disso. O rei está tomando banho lá numa espécie de sauna. E o Kakukai está próximo a ele. O mensageiro chega para informar o pedido do Hibuku. O rei Tojo ele diz: isso é imperdoável. Nós lutaremos, e ainda que todos sejam reduzidos a cinza e a pó, esse meu reinado deve ser preservado. O mensageiro diz: não é uma piada, senhor. As mensagens urgentes de Hibuku chegaram através das montanhas Taiko, onde o Hibuku estava localizado. Kakukai, próximo de sua majestade, está se recuperando das árduas tarefas que sua posição exige. Como ousa interromper o momento do banho dele com algo tão trivial? Kakukai começa agindo, vejam só. Ele diz: afinal, os exércitos de Qin, constantes do outro lado das montanhas Taiko, não devem ter alcançado os nossos exércitos ainda. Então, que magia eu estaria até Cantan? O mensageiro diz que sobre isso, Hibuku enviou o passo mensageiro, que o alvo deles não é a fronteira oeste, em si as grandes defesas que Hibuku estava erguendo, e sim Gyou. Eles vão através de Retsubi. E o mensageiro informa que o conselho de Hibuku é enviar todos os exércitos para Retsubi para parar o avanço de Qin ali. O rei diz que está fora de questão, que os oficiais de elite e os exércitos de elite ali na capital real, os 100 mil de Cantan, eles não estão autorizados a sair enquanto o rei esteja ali. Eles são única e exclusivamente para a proteção do rei. O mensageiro adverte, pedindo para que o rei Tojo tenha cuidado, afinal a existência do reino deles que está em jogo. É aí que Kakukai interrompe e começa a esgoelar o coitado do velho mensageiro. Ele diz: é Hibuku que deve tomar cuidado com o que sai da boca dele. O rei diz que, acaso eles não mobilizem a elite dos 100 mil homens de Cantan, eles reúnam exércitos nas cidades circunvizinhas, tais como Gyou, Ryoyo, Atsuyo, e são esses exércitos que vão confrontar os exércitos de Qin durante todo esse grande arco. Kakukai ele não gosta do Hibuku, isso é claro. A partir desse momento, o mensageiro se retira, o rei Tojo encarrega Kosun Ryu de reunir e fazer esses preparativos. E o mensageiro também tinha alegado que essa opção que o rei Tojo deu foi uma segunda opção que Hibuku já teria previsto que o rei negaria. Então o Hibuku já solicitou isso e o rei deixou a cargo de Kosun Ryu. O rei pergunta onde Hibuku estaria, e Hibuku é dito estar caminhando com o exército através das montanhas Taiko e se dirigindo até Cantan. Mas vejam a maneira que o rei pergunta nesse capítulo: e quanto a Hibuku, o homem cujo erro lhe garantiu uma vaga na guilhotina, onde está e no que está pensando? Quem foi que acabou de dizer para o velho que toda a culpa do exército de Qin ter mirado Gyou e a região interna do estado de Zhao foi Hibuku? Exatamente, foi Kakukai que falou ali para todos que a culpa era de Hibuku dessa situação ter se deflagrado. E o rei já foi na onda. Capítulo 517, ferrando um ao outro. Hibuku chega na capital real do Zhao e o rei diz: como sempre, a única coisa na qual você é boa é inventar pretextos. O rei já tá puto com Hibuku. Ele começa dizendo o seguinte, galera. Hibuku diz que aceitará de bom grado qualquer punição, mas que no momento é hora para assuntos mais urgentes. Ele pede mais uma vez ao rei que mobilize os 100 mil da elite de Cantan. E o rei já o interrompe e diz que definitivamente não. O rei diz: eu creio já haver dito isso a Koshu, mensageiro. O exército real deixar os muros de Cantan está fora de cogitação. Nem mesmo um único homem desses 100 mil sairá. Hibuku mais uma vez insiste: majestade, caso Gyou pereça, a lâmina de Qin estará em nossa garganta. O rei diz: isso não importa. Percebam que Kakukai está durante esse debate aí, bem como outros homens da corte. O rei diz: precisará muito mais do que isso para que Cantan perca para Qin. O mesmo pode ser dito de Gyou, a cidade intransponível. Se não fosse por meu tio, o Conde Shouki, ser tolo e ter aberto as portas para 9 cidades e vilarejos, etc., Gyou não estaria nessa situação perigosa. Mas logo depois ele lança a lendária dele. Ele diz: a nação de Zhao, todos os cidadãos que residem nesse lugar, eu não poderia me importar menos com o que acontecerá a eles depois. Vejam que Hibuku abaixa a cabeça, Kakukai e os outros oficiais olham de lado. Ele diz: perca Gyou e seu corpo será retalhado. E não só
você, mas cada um de seus lacaios e seguidores compartilharão do mesmo destino. Próximo capítulo. Já na batalha por Gyou, mais especificamente nas planícies Shukai, Ozen e Hibuku têm um momento de conversa, onde Ozen diz o seguinte: Hibuku diz que a nação de Zou não cairá e que seus anos de história não serão derrubados por Kin facilmente. E Ozen diz que isso é ridículo. Ele diz que os anos de história de um reino nunca foram argumento suficiente para mantê-lo em pé. Para isso, basta que ele seja colocado na mão de um bando de imbecis. Ele diz que quais palavras melhor para descrever o seu rei atual. Ozen diz o seguinte: afinal, se os 100 mil da elite de Cantan tivessem sido movidos, nós sequer teríamos iniciado toda essa campanha. Não teríamos chance. Mas ainda assim nós decidimos pressionar assim porque imaginávamos que ele não faria. Galera, fica claro que Kakukai é um espião de Kin. Ele também joga por Kin. Através de quem suborna ele, ele joga por Kin. Se você tem um espião, você não o expõe para seus inimigos. É por esse imaginar do Ozen soa muito mais como um sabíamos que o rei não faria isso. Da mesma forma que Hibuku sabia que o rei ia se negar a colocar os 100 mil em ação da elite de Cantan e desbalancear totalmente a guerra, que já era desbalanceada, Kin também sabia que o rei jogaria dessa maneira. E por quê? Graças a Kakukai. Já se isso não foi mostrado, mas isso fica totalmente subentendido pela personalidade do próprio Ozen. Ozen é um homem que nunca entra numa batalha que não pode vencer. Ozen não é um homem que faz apostas, da mesma forma Kin não faz. Shoryukon fez várias e várias batalhas simuladas para tomarem Gyou, e muito provavelmente todos esses caras de Kin contaram que Zou e o rei Tojo não mobilizariam os 100 mil soldados da elite de Cantan para colocarem em batalha. Por que isso? Graças a Kakukai, gente. Fica claro que devido à perda de Gyou nesse arco, o maior herói, digamos, para o estado de Kin aí, o maior aliado foi o próprio rei de Zou, o rei Tojo. Pela sua personalidade de imbecil e suas decisões ridículas. Mas com o conselheiro como o Kakukai do lado, que fala tudo o que o rei quer ouvir, complementa toda a ideia errada do rei, isso se crava mais ainda como uma certeza. Se você tem dois psicopatas, dois idiotas, que são como os melhores amigos, mais uma vez, Kakukai caiu nas graças de toda a corte de Zou, incluindo do rei. Ele se tornou um confidente ali, um dos caras de maior confiança do rei. Se o rei tivesse uma ideia de merda, como foi essa ideia de não liberar os 100 mil, e tivesse um conselheiro tão próximo dele como o Kakukai, que pensasse um pouquinho a mais no próprio pescoço e dissesse assim: meu senhor, o conselho de Hibuku é bom, vamos liberar os 100 mil. Eu sei que o senhor não quer, mas se a gente liberar os 100 mil é uma situação melhor pra gente. Talvez o rei tivesse dado para trás um pouco, tivesse um pouco abdicado mão dessa sua decisão tola. Mas não, Kakukai falou tudo que o rei queria ouvir e ainda complementou jogando a culpa pro Hibuku. E um completou o outro. O rei ficou puto com Hibuku, da mesma forma Kakukai apoiou totalmente o plano infundado do rei. Quem garante que Kin não usou de suborno com Kakukai? Kakukai dizendo: velho, se vocês enviarem o exército, eu vou fazer, eu tenho certeza que a resposta do rei vai ser não, e se eu tiver do lado, eu vou confirmar mais ainda para que o rei não libere esses 100 mil homens. É só vocês adentrarem mais ainda. Essa campanha foi de total risco para Kin, ela deu totalmente certo. Ozen ainda diz: suas ações não terão resultado devido à interferência daqueles que estão acima de você. Isso não é referência até o rei, já que o rei claramente está acima de Hibuku nas decisões, acima de todos ali no estado de Zou. Mas caras como o Kakukai também têm decisões que se sobrepõem às de Hibuku. No capítulo 639, já com a perda de Gyou praticamente, Hibuku pede a Kakukai que mande uma mensagem ao rei. Mesmo ele na prisão, ele tenta passar visões estratégicas. Kakukai começa dizendo: tudo é culpa sua, Hibuku. Sua Majestade provavelmente entrará em uma fúria terrível. Quem será que vai induzir o rei a se
a ficar mais puto ainda com Hibuku, se não o próprio Kakukai. Eles é muito provável que você seja condenado a uma decapitação pública e fica zombando de Hibuku. Hibuku ignora todas essas ameaças e passa a estratégia sobre o triângulo Retsubi, Ryoyo e Gyou que Kin planejará. Kakukai diz que o general Koshou está em Retsubi. Hibuku diz que não basta, que eles devem trazer as tropas do norte, fazer um acordo de paz com Yan. Passa várias estratégias. Kakukai diz que vai contar a corte sobre isso, sobre as visões que Hibuku passou. Mas no entanto ele não contou a ninguém. E o curso temido por Hibuku se deflagrou através das estratégias de Shoryukun. Shoryukun fez exatamente o que Hibuku esperava. No capítulo 644, vemos Kakukai e mais uma vez o rei Tojo, os comparsas, planejando a morte de Hibuku e de seus aliados, de seus seguidores. O que nos é informado, galera, é o seguinte. O rei diz, você ainda não eliminou Hibuku, e Kakukai diz que não antes dele eliminar mais um pouco os seguidores dele. Porque se eles se perdessem, se eles perderem o mestre, eles formarão uma unidade de terroristas e viriam nos atacar com certeza. O rei diz o seguinte, você está sugerindo que eu estaria em perigo? E Kakukai diz, não, nada aconteceria com sua majestade, mas eu ainda estaria em perigo. Se eu morresse, seu servo mais fiel não estaria mais presente. Tenho que isso crie desconforto para sua majestade. Mas não se preocupe, os números deles diminuíram, mas não vai durar muito tempo. Confie em mim. E o rei disse, se apresse, maneiras terríveis de torturá-lo me vêm à mente. No capítulo 644 agora, mais uma vez Kakukai vai zombar de Hibuku, que já está há um bom tempo na prisão, e diz que foi decidido que a execução dele finalmente vai ocorrer, sob as ordens do rei. E que aconteça o que acontecer, não há como voltar atrás. Ele diz quais suas últimas palavras. Hibuku, mais uma vez sendo altruísta, passa uma visão estratégica sobre uma defesa em Hangou e conselhos para o general Koshou. Ele também diz para avisar a Kainen e os seus seguidores para não fazerem nada tolo. O mensageiro, ao saírem do pavilhão, ele leva um soco de Kakukai. E Kakukai diz, não transmita os últimos desejos dele a ninguém. Ele não permite. Nas falas do narrador é dito o seguinte, Kakukai é um homem que corrompe a todos. Porque para o rei de Zal, tudo está corrompido desde o início. É nesse mesmo capítulo 644 que temos Kakukai e alguns oficiais conversando sobre como eles exterminarão os aliados de Hibuku. E Kakukai pergunta onde está o rei. No pavilhão Tozen, como sempre, tomando seu banho. E é nesse capítulo 644, no ano 236 a.C., que o rei Tojo morre. Para o abalo de todos, ou talvez não. Galera, Hara não deixou explícito quem foi o assassino do rei Tojo. Só nos fica claro que ele morreu envenenado no mangá. Isso fica subentendido. Muitas são as hipóteses e muitos são os suspeitos de cometerem o crime. Mas e se eu disser para vocês que, para mim, o maior causador de tudo isso foi o próprio Kakukai? Ninguém menos senão o próprio Kakukai. Vamos às evidências e aos fatos que me levaram a crer nisso. O primeiro deles, como eu disse a vocês no capítulo 517, o rei diz que todos os moradores de Zal, todos que ali habitam em sua nação, ele não poderia se importar menos com o que acontece com a vida deles. A partir daquele momento, para um homem como Kakukai, que foi dito pelo próprio seu servo mais próximo, mais leal ali do rei, a partir do momento em que tu escuta um negócio desse, fica subentendido que nem você é prioridade na vida do rei. Percebam que ambos são homens ambiciosos, com mentes deturpadas e sedentos por poder. Todos eles gostam de poder, eles gostam de estar no topo. Para Kakukai, a maior ameaça para ele era Hibuku, o homem ao qual ele tomou o cargo de primeiro-ministro e que com certeza se oporia às suas ideias ambiciosas. Por que Kakukai é tanto um ministro de Zal como um espião de Kin? Se ele está exercendo uma posição de primeiro-ministro em Zal, ele tem suas regalias, seus ganhos e seus lucros. Mas agindo em pequenos momentos por Kin, ele também recebe parcelas de lucros e várias recompensas do lado de Kin também. Então,
é como se ele servisse a dois estados. Enquanto um oficial leal ele recebe apenas a parcela de serviço em seu estado, Kakukai está recebendo o dobrado aí e ajudando tanto sua nação, ajudando, como recebendo da parte de Kim também, dando alguns lucros a eles. Kakukai viu a oportunidade perfeita de acabar com o rei. E tu pode dizer, mas Jessé, isso não faz sentido porque no próximo capítulo, no 645, o Kakukai tá tenso ali, tentando lidar com o tumulto na corte, que soube da notícia da morte do rei. Galera, vejam o que Kakukai diz enquanto ele tá nervoso. Ele pede para que os soldados, os guardas ali, capturem todos os apoiadores de Hibuku para torturá-los até eles abrirem a boca. Ele jogou a culpa da morte do rei em Hibuku e seus seguidores, já que era o mais provável. Era a oportunidade perfeita para você acabar com o rei e apontar um culpado. Culpado esse que foi preso por ordem do próprio rei. Você se livraria de 2 coelhos numa cajadada só e tomaria o poder. Só que a partir disso os guardas se negam, sabendo como o Kakukai é, e percebem que o príncipe K foi até as prisões subterrâneas e liberou todos os sábios que estavam presos nas celas. Todos eles eram servidores dedicados ao Estado, que foram colocados ali pelo próprio rei Tojo, alegando que eles eram opositores do próprio rei. Mas na verdade eles eram uma espinha dorsal forte. E o príncipe K era o próximo na linha de sucessão. O Kakukai ele não estava tenso porque o rei morreu. Ele estava agoniado para acabar com Hibuku e todos os seguidores. Mas Príncipe K já libertou os sábios, libertou Hibuku e todos os seus seguidores, trazendo eles para a corte, para continuarem servindo a Zal. É dito que o estado de Zal por um breve momento meio que renasceu. Mas o que é que acontece? Kakukai também estava tenso pelo fato dos guardas se negarem a fazer a obrigação deles. Afinal, o que Kakukai não tinha levado em conta é que o próximo na linha de sucessão, e que já tomou atitudes muito antes do Kakukai, foi o próprio Príncipe K. E todos ali o apoiavam. Por isso o Kakukai começou a ficar apreensivo. Galera, é aí que, para a sorte do Kakukai, temos o último pedido do rei Tojo, que ficou puto com o seu filho pedir para libertar Hibuku. O rei pede para que antes de chamarem Kakukai, depois da discussão com o Príncipe K, ele diz para no momento, para antes de entrar em contato com Kakukai, chamarem o escriba Ei. Então o Príncipe K se tornou o próximo problema que Kakukai tinha de enfrentar, e um dos grandes. Para a sorte de Kakukai, o rei colocou o Príncipe Zen na linha de sucessão dele e pulou o Príncipe K. É por isso que o Kakukai logo depois está aliviado. Enquanto ele estava tenso em Kantan, tentando se esconder, ele encontra a rainha Kou e ela o informa que o próximo na linha de sucessão é o Príncipe Zen. Percebam o seguinte, galera. O Kai entra ali com as tropas, os homens perguntam o que ele fez. Ele diz que ele não fez nada e quem fez foi o rei Tojo. De fato, isso aí ele foi verdade. Ele não sabia disso. Por isso que ele estava tenso. O escriba fala que o próximo na linha de sucessão com um documento oficial é o Príncipe Zen. É dito nos balões do narrador o seguinte, que a indicação do Príncipe Zen para o trono, colocá-lo no trono, foi dito como um erro imensurável. Se a gente analisar, vai ser até maior do que o próprio pai. E para quem tá ligado o que vai acontecer na frente, pode ter certeza. Mas o fato é que Kakukai deu muita sorte e foi felizardo com isso. Porque agora é ele que está no poder e no comando do reino de Zal. Para 2 homens que têm a mente deturpada por ambição, sede pelo poder, é natural que a ambição deles cresça a tal ponto que eles queiram passar por cima uns dos outros. A partir do momento que o rei falou isso na corte, na frente de todos ali, ficou claro que ele facilmente acabaria com a vida de qualquer um para se manter no trono, para se manter no poder. E é aí que Kakukai começa a jogar também. Vendo que ele não seria mais uma prioridade do rei, e que o rei ia executar Hibuku, que querendo ou não, mesmo sendo inimigo do Kakukai, era o cara que mantinha a nação em pé,
o que o próprio Kakukai fez. Assassinou o rei, envenenado. Ficou claro ali que mesmo o Kakukai poderia ser um alvo do rei Tojo se o rei Tojo o julgasse como uma ameaça. O rei Tojo passaria por cima dele. E adivinhem, justamente Kakukai, além de primeiro-ministro, ele impõe toda aquela estratégia de proteger Rango e fortalecer as cidades de Reu e Bujo. E graças àquilo, não só o primeiro-ministro, que já era o cargo dele, ele recebeu o cargo de protetor do Senado. Agora era ele que estava no comando de todo o reino de Zal. Ele era a voz e a mente, o cara que ditava todas as decisões ali. Já que o príncipe Zen, por ser jovem e ser muito pior do que o pai em seus fetiches obscuros, ele não se preocupava em governar. A prova disso é no capítulo 704, quando o príncipe Zen se posiciona. Ele diz: diferente do meu pai, fala para o Hibuku, diferente do meu pai, Kakukai e dos outros, eu não vou me opor a você. Tudo que eu quero é que você me proteja o máximo, mas eu não vou me opor a você. O que você precisar, qualquer recurso que você precisar, não hesite em pedir. Eu só quero que você proteja o meu trono. É aí que no capítulo 701, voltando um pouquinho, antes de Hibuku voltar, com a perda do Koshou para o Kanki, a dúvida era qual comandante supremo agora Zal teria. Nesse capítulo 701, várias coisas ficam claras. A primeira delas é que Renpa expressa desejo por voltar a servir a Zal, mas logo cansou. Um dos oficiais políticos ali diz: vocês se lembram do motivo que fez Renpa ser exilado de Zal? Foi justamente pelas discussões internas dele com o antigo rei Tojo. E é justamente dito por Kansou que o rei atual, o filho dele, o príncipe Zen, rei Yuboku, tem um temperamento ainda pior. Em que sentido? No sentido de não ter deveres com o reino. Se o rei Tojo era negligente e tomava péssimas decisões, mas ainda se preocupava em manter o seu trono, o príncipe Zen é ainda menos proativo do que o pai. Tanto é que é mostrado que ele está se divertindo no trono com seus servos e servas. O que é que acontece? O Kansou levanta a hipótese de se Renpa voltar, ele vai cobrar a gente se a gente agir de maneira mal. Ele não vai ficar calado vendo o rei se comportar dessa forma. É aí que Kakukai percebe que é uma ameaça até ele mesmo, porque mesmo o príncipe Zen sendo ausente com relação ao trono, não atrapalha Kakukai, porque o que ele quer está no poder. No 704, o próprio príncipe Zen dá carta branca para o Hibuku agir da maneira que quiser. O que ele só quer é se manter no trono. E Kakukai só quer estar no poder. É a partir daí quando o Kakukai pensa que ele começa a concordar com o Kansou e a aumentar mais ainda. Ele diz que até Rinshoujo, quando se desentendia com o Renpa, não tinha o que fazer. Quando o Renpa batia o martelo, era a opinião dele. E ele disse: se Renpa voltar, ele vai nos punir pelo menor dos nossos erros, pelo mínimo. Nós estaremos acabados. É aí que o Kansou diz: ele está exagerando, pensa consigo mesmo. Mas não há dúvida de que o ministro Kakukai será enfraquecido por tudo isso. E é isso que Kakukai não quer. Ele distingue o teor da mensagem de que o Renpa está em boa forma, faz o rei desprezar Renpa e proibir Renpa de voltar a Zal. O mensageiro, triste com tudo isso, pede para a própria vida em risco, mas falar com o rei para tentar convencê-lo, e Kakukai manda eliminar o mensageiro, porque Renpa é uma ameaça a ele. Logo depois, ele furioso diz que dói dizer isso a si mesmo, ferve o sangue dele, mas eles têm que chamar aquele homem, Hibuku, afinal é Hibuku quem mantém Zal em pé. Kakukai, galera, é uma figura emblemática. Mesmo que eu esteja equivocado, mesmo que o Kakukai não tenha matado o rei, todas essas minhas teses, esses meus argumentos, eles não são infundados, beleza? Se vocês lerem cada um desses capítulos que eu vou estar deixando aí, vocês vão ver que essa teoria faz muito sentido. Mas que mesmo que o Kakukai não tenha matado o rei, o fato é, muitas das decisões que influenciaram no destino de Zal e influenciarão no seu fim,
muitas delas passaram pela mão do Kakukai. Kakukai é uma figura ambiciosa que corrompe a tudo aquilo que ela toca, mas que certamente é uma figura que ainda há e muito de influenciar o destino de Zal e de diversas formas. Então esse foi mais um vídeo. Se tu gostou, curta, comente, compartilhe. Ajuda muito